De Rondônia ao sonho americano, Daphne Luana Borsatti caminhou por um chão que ainda não existia até que Deus, em sua fidelidade, o fez nascer sob seus pés. Entre lágrimas e promessas, ela descobriu que a fé não é o refúgio dos fortes, mas a força dos que ousam continuar quando tudo parece ruir. Com o coração rendido e a alma em chamas, Daphne transformou dor em propósito e recomeços em altares de vitória. Nesta obra intensa e verdadeira, ela revela como ergueu sua vida sobre o alicerce da graça, mostrando que nenhum deserto é grande demais para quem caminha guiado pela luz divina. Onde Deus coloca o chão, caminhe. Um passo de fé é o nome da obra e a autora, Daphne Luana Borsatti, é a entrevistada de hoje aqui no Algo a Dizer. Daphne, seja muito bem-vindo. Que obra linda é essa, um passo de fé. Quem te inspirou? Como foi que surgiu a ideia de escrever essa obra? Eu já estou aqui super curiosa para saber o que você tem para contar para a gente. Ana, literalmente eu vivo pela fé. Eu sou a prova viva de que tudo, absolutamente tudo que você deseja, sonha e coloca nas mãos de Deus é possível. É lógico, se você tiver ação e fizer o que deve ser feito. Então, eu sou a prova viva disso, não tinha como. Eu precisava não apenas falar, eu precisava escrever esse processo para que todos que estão aí do outro lado entendessem que é possível, basta querer e ter fé. Porque quando você tem um alicerce, que é Deus, quando você tem uma palavra, é só você caminhar. E mesmo que você tenha medo e que você pense que, nossa, eu não consigo, será? Só vai, porque se é de Deus, Ele vai te dar todo o suporte e vai dar certo. Quem chamou vai executar Sempre. O trabalho até o fim. Sempre. Nossa, que história linda. Então vamos lá, a gente quer saber tudo. O que você tem para contar? Eu sei que você... Todo mundo que chega aqui atrás de um sonho americano abre mão de alguma coisa lá no Brasil. E o que foi que você teve que abrir mão lá no Brasil que hoje você reconhece? Valeu a pena, mas foi duro. Eu acho que quando a gente sai do nosso país para uma outra cultura, para uma outra língua, para uma outra cultura em si, é complicado, porque você deixa tudo que você viveu e experienciou a sua vida inteira, você deixa a sua família, você vem para uma terra que não é sua, e para você conseguir se adaptar a ela é complicado. O que eu mais senti falta e o que mais foi difícil foi a solidão. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos eu não tinha inglês, eu não tinha amigos, como fazer novas amizades, como começar do zero. Então esse processo, como todos os imigrantes passam por isso, é bem intenso, mas para mim, pelo menos, valeu super a pena. E graças à tecnologia hoje, nós podemos fazer chamada por vídeo, a gente consegue pegar um avião em 10 horas, 12 horas, tá dentro do aconchego da casa dos nossos pais, então isso é bom. É um acalento. Você está aqui há quantos anos? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 7 anos. 7 anos. Então, assim, lá no Brasil você já tinha uma carreira consolidada, formou-se em arquitetura, também em serviço social. Parece que a pessoa não se satisfaz, tem que fazer 2 faculdades. O que acontece? Eu venho de uma família mais humilde, né? E eu queria fazer o serviço social por quê? Porque eu queria pegar o dinheiro do rico, dividir para todos os pobres e ia dar tudo certo, o Brasil seria melhor. E é lógico que quando eu entrei na faculdade eu entendi, né? Eu tive o conhecimento mesmo didático de que não era bem assim. Então eu queria sempre ajudar o próximo, eu conto um pouquinho disso no livro, o porquê do serviço social. E também porque eu venho de rede pública, eu não conseguiria pagar uma faculdade particular e eu precisava fazer o quê? Uma faculdade pública. E é óbvio que eu queria direito, eu queria medicina e eu não ia conseguir passar dentro da minha realidade. Era quase que impossível eu passar em uma faculdade pública que tivesse uma média tão alta para ser aprovada. Então, quando eu peguei lá a lista, eu entendi que serviço social era o que mais se encaixava para o que eu buscava, para os meus princípios naquele momento, e foi por isso que eu fiz serviço social. E quando eu começo a mudar meu mindset, quando eu começo a amadurecer, criar experiência, né? Adquirir experiência e conhecimento, eu entendi que aquilo ali era pouco, eu precisava de mais. E foi aonde eu me encontrei literalmente na arquitetura. E aí, enquanto eu estava concluindo a monografia de serviço social, eu estava cursando já a faculdade de arquitetura em paralelo. E não deve ter sido fácil, porque a monografia é algo que exige muito da nossa atenção e fazer uma faculdade em paralelo requer muito
saber manejar bem o seu tempo. Principalmente pra gente no Brasil, que além de fazer a faculdade, a gente ainda tem que trabalhar de dia para pagar as contas, né? Então mas como eu era um pouco mais nova, a gente acaba conseguindo lidar. Você tem que escolher o seu difícil, né? Então, eu literalmente escolhi e optei por essa caminhada. E tem que saber não ceder à tentação das distrações. Que isso é o que te rouba mais, né? Quando a gente tem compromissos tão intensos assim, com 2 faculdades e trabalha ao mesmo tempo. Mas aí você já tinha então uma carreira consolidada no Brasil e abriu mão disso tudo e veio em busca de um sonho americano. Você já veio com aquele sentido aqui de vou ficar ou não? Você pretendia ficar por um tempo e voltar? O que você tinha em mente? Eu costumo dizer que os planos de Deus são melhores que os meus. Eu nunca tive sonho americano. Nunca tive sonho americano. Eu sou de Rondônia, de Porto Velho, no norte do país. E simplesmente eu não me dava ao direito de sonhar com Disney. Era algo tão inalcançável que eu nem me dava esse direito de sonho. Quando eu cresço, que eu vou criando mais conhecimento, e quando eu entro na faculdade e eu começo a ter outra visão de mundo, aí as minhas crenças limitantes foram caindo por terra. E aí eu entendi que existia um mundo fora do Brasil. Existia um mundo maior que Rondônia. E aí eu começo a trabalhar, eu começo a viajar muito, eu gosto muito de conhecer novas culturas, de conhecer como é que funciona cada movimento, cada espaço, forma de pensamento, de mentalidade. E aí eu vim para os Estados Unidos a passeio, nas férias, e eu fui para a Europa em 2017. E eu fui para a Europa a passeio, eu fui passar 15 dias na Europa. Eu fiz quase que um mochilão de Portugal até a Suíça. E aí eu me encantei pela Europa. E aí eu falei, nossa, eu quero isso para mim. Então eu voltei para o Brasil, porque o meu sobrenome é Borsatti. Grava isso daí, com I. E aí eu falei, nossa, nós temos descendência italiana, então eu vou atrás, vou tirar minha cidadania e vou embora para a Europa. Já saí da Europa com contato de uma assessora para fazer isso, e ela descobriu que o Borsatti não é Borsatti, o Borsatti é Borsato, com O no final, e eu precisava judicialmente trocar o meu sobrenome para poder dar continuidade nessa documentação. E aí foi nesse momento que eu falo, tá, eu vou para a Europa, eu preciso fazer uma grana em dólar e eu preciso aprender inglês para chegar na Europa falando pelo menos o inglês. Porque eu nunca estudei inglês, eu sempre fiz o espanhol, era muito mais simples e mais fácil para mim. E aí eu falei, vou para os Estados Unidos, passo 3 meses, vim com uma malinha pequenininha, $600 no bolso e vim passar 3 meses. Nos meus primeiros 15 dias de Estados Unidos, eu falei, time que tá ganhando não se mexe, daqui eu não saí mais. Você sempre foi assim, decidida de chegar num lugar, fazer essa leitura do ambiente e dizer, é nesse caminho que eu vou seguir? Eu sou muito fissurada por mentores. Vocês nunca vão me ver dando mentoria, tá? Eu amo mentores, bons mentores. Eu tive excepcionais e eu tive terríveis e eu aprendi com todos. Mas a minha maior mentora se chama Joana Dark e Apia Gomes, que foram 2 mulheres, Joana Dark é a minha mãe, que me mostrou o caminho. Uma mãe solo de 6 filhos, que me ensinou desde criança a trabalhar e que mulher não poderia depender de homem para nada, que tudo que eu quisesse eu ia conseguir através do fruto do meu trabalho. E aí eu pulo lá para Paraíba, para casa da minha avó paterna, Dona Apia Gomes, que ela me ensinou que não adianta você trabalhar. As pessoas não querem saber em que loja você está trabalhando. As pessoas querem saber qual foi a faculdade que você fez. E no Nordeste é assim. Você vê que o Nordeste é um berço pulsante de estudos. Tem muita gente que estuda no Nordeste. Você vê muitos diplomatas no Nordeste. E aí eu peguei e enveredei. Tanto a concepção da minha mãe de trabalhar hard, quanto da minha avó de isso não é suficiente, não é enough. Você precisa ir mais deep, você precisa estudar e você precisa ter uma graduação. E aí foi aonde, com a base dessas 2 mulheres fortes e aguerridas, que eu consegui e corre no meu sangue essa coragem que não é fácil. Às vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, que não vai dar certo, será?
Se Deus colocou no seu coração, se você tem um sexto sentido, sabe aquele sexto sentido que você fala, eu acho que, não é eu acho que, é Deus que colocou, vai e faz, porque vai dar certo. E foi isso que aconteceu. Tendo a certeza em Deus, só atravessar porque a porta já está aberta. Exatamente, não é fácil, mas é possível para todos. E depois que você decidiu ficar, como foram os primeiros anos aqui nos Estados Unidos? Eu vou dizer que o meu primeiro ano de Estados Unidos foi um tanto quanto tenso. Assim como a maioria dos imigrantes raízes, que nós somos raízes. Muita gente vem pra cá, ninguém quer ficar sem documento, fora de status. Ninguém quer trabalhar tão pesado. Eu, quando eu tava no Brasil, eu nunca imaginei que isso seria da forma que é. Só entende quem tá aqui dentro, quem passa. E com 24 horas que eu tava dentro dos Estados Unidos, eu vim direto pra Leominster. Vim para casa de uma amiga, me ensinaram que eu tinha que ir lá no bazar, colocar no bazar que eu era helper, eu não sabia nem o que era isso. Eu achava que era ajudante, mas não é quem ajuda a fazer limpeza, tá bom? E aí eu coloquei que tinha acabado de chegar da Flórida, eu menti, não façam isso, mas deu certo para mim. Aí eu peguei e coloquei que eu tinha experiência, que eu tava chegando da Flórida e que eu precisava trabalhar como helper. Na mesma noite eu fui chamada para começar a trabalhar. No dia seguinte eu fui trabalhar. Eu não sabia como fazia. No Instagram, 7 anos atrás, no YouTube, não tinha essas aulas que a gente tem hoje. Uhum. O que é maravilhoso, palmas para a tecnologia, porque ajuda muito, faz com que a gente sofra menos. Mas aí eu fui aprender ali em 2 horas como é que fazia a limpeza e comecei a trabalhar com a limpeza. Nos meus primeiros 15 dias de Estados Unidos, eu fiz 3 vezes o valor que eu fazia no Brasil, de salto alto, trabalhando em uma empresa gigantesca da área de porcelanato, extremamente famosa em toda a América Latina. E eu recebi 3 vezes mais. Trabalhei mentalmente e o físico, né? Foi muito intenso. Eu trabalhei muito. Eu trabalhava de 18 a 16 horas por dia nos meus primeiros 15 dias dos Estados Unidos. Mas quando o dólar entra, diz que é quando o dólar entra, a dor diminui, né? E aí eu falei, não, eu não saio mais daqui. Foi onde eu decidi ficar. Só que eu entendi que, enquanto helper, no meu primeiro mês, né? Depois teve mais 15 dias, porque eu permaneci. E eu vou contar tudo isso no livro. Nos meus primeiros 30 dias de Estados Unidos, eu fiz aí 3 a 4 vezes o que eu fazia no Brasil, em um mês. Aí eu falei, tá, eu fiz isso sendo helper. O que eu preciso fazer? Eu vim do Brasil pensando... Essa era a minha mentalidade quando eu fosse para a Europa. Chega de enriquecer patrão. Eu enriqueci muito o patrão, tá na hora de fazer por mim. E aí, quando eu chego nos Estados Unidos, eu falo, ok, eu aprendi como helper, agora eu preciso ter meu schedule. Então, no meu segundo mês dos Estados Unidos, eu já tinha meu schedule, eu já morava sozinha, eu tinha meu carro próprio e eu trabalhava 18 horas por dia. E foi ali que eu entendi que o quanto eu trabalhava lá fora não era o suficiente, porque quando a gente é dona do nosso próprio negócio, a gente trabalha infinitamente mais. E ali foi onde eu realmente fui deep e entendi isso. O que as pessoas não entendem é que... eu acho que tem muita gente que passa uma visão errada de como é que é a vida nos Estados Unidos, principalmente para quem está começando. Porque tem muita gente que chega aqui achando que o dinheiro já vai surgir assim. E as pessoas não param para pensar que aqui a gente ganha em dólar, mas gasta em dólar. E a especulação imobiliária nos últimos anos não está fácil. Você sabe disso muito bem, até mesmo porque é ligada à área da construção civil. Mas... pelo que você contou aqui pra gente, foi meio que uma quebra de paradigma, mas você, por se dedicar e saber o que queria, acabou convertendo isso em ganho, realmente, desde o início. É por isso que a gente precisa ter um alicerce respaldado. Eu sou cristã e honro muito a Deus, porque é graças a Ele que eu tô aqui. E é muito importante a gente se apegar a uma religião, porque nós estamos sozinhas. Aqui, quer queira, quer não, a droga é muito liberada. Você está longe de toda a sua parentela, então para você entrar em uma depressão é muito fácil. Aqui todo mundo é muito ocupado, você não tem tempo para ter aquela amizade profunda, tá junto com seus amigos, porque tá todo mundo trabalhando o tempo inteiro. Então, se você não tiver um pilar sólido, fica mais difícil, fica muito difícil. E como foi que você conseguiu, então, como você começou trabalhando lá na empresa e... começou a ter essa sede dentro de você de eu preciso continuar buscando conhecimento aqui.
eu quero conhecer mentores que continuem me instruindo. Como foi que você começou a enveredar por esse ramo? Eu sempre tive muito sede por conhecimento. E eu entendo que se eu pego um mentor, e isso é para todas as áreas, que fez o caminho que eu fiz, é muito mais fácil ele me mostrar o caminho onde ele acertou, porque eu não vou cometer os mesmos erros. Eu posso cometer novos, mas os mesmos não. Então, eu iria encurtar caminhos. E eu sempre estou em busca de encurtar caminhos, entende? Para poder alavancar, para poder crescer mais. Então, é por isso a minha busca por mentores. E aí, quando eu começo a buscar mentores, eu entendo que eu aprendo com um aqui, eu aprendo com outro ali. O mais importante para mim, fundamental nesse meio de mentorias, de busca por conhecimento, foi um entendimento que eu já tinha, mas eu não sabia na prática o que seria. Que é literalmente o poder da conexão. Que é o poder do network. Tem até um pessoal que trabalha muito com isso aí. Mas é fundamental. Porque quando eu ia para essas mentorias que não são baratas, são extremamente caras em sua grande maioria, eu ia atrás de conhecimento e de fazer network com quem estava ao entorno, buscando o mesmo que eu estava buscando. Porque o mentor, quando você para de fazer aquela mentoria, ele vira as costas, vai embora e vai pro próximo. Se você quiser falar com ele, pague outra mentoria. Isso a gente você experimentou na pele. Na pele, no skin. Então, a gente não pode focar e querer estar colado 100% com aquele mentor. Aquele mentor tem mais um monte de gente. Você tem que estar colado em quem está buscando o mesmo que você, que está em busca dos mesmos valores, que está em busca do mesmo tipo de crescimento. Porque a pessoa que deixa de trabalhar para aspas, né? Para se dedicar em um conhecimento, aprofundar, para crescer o business, para ter mudança de mindset, ela tá buscando o mesmo que eu. Então, são com essas pessoas que eu devo me aliar. E foi aí que tudo começou a mudar. Você começou a se envolver mais com o pessoal da área da construção civil? Como foi que você começou a fazer esse network se voltar para esse ramo? É um assunto delicado, que levaria muito tempo, mas eu vou tentar ser sucinta. Quando eu precisei procurar meu primeiro trabalho nos Estados Unidos, eu fui lá no bazar do Facebook e procurei por help. Quando eu ilusoriamente imaginei que era tudo mil maravilhas, que a gente pode tudo que a gente quer, eu voltei lá no mesmo bazar e coloquei que eu sou arquiteta no Brasil, formada no Brasil, e que eu estava aqui e que eu estava disponível para fazer projetos. Interior design, 3D, adição. Eu não sabia nem como funcionava DIP, a construção em si. Eu não tinha essa visibilidade, eu não tinha essa visão de como é realmente o mercado. E aí eu comecei a receber algumas piadinhas de que lugar de mulher na limpeza, lugar de mulher é no daycare, a mulher tem que ficar em casa. Então, tipo assim, por que isso? Porque eu cheguei nos Estados Unidos e eu não tinha inglês. Fica a dica, eu não tinha o inglês. O que eu fiz? Eu fui atrás da comunidade brasileira, né? Porque ela vai falar o português, eu vou aprender com ela e eu vou conseguir construir tudo o que eu quero. Quando eu coloquei nos bazares que eu estava ali disponível para trabalhar, eu só recebi crítica. Foram poucas, porque outras eu não tive muitas respostas. E aí eu vi que aquele caminho não estava certo. O que eu fiz? Eu fui mandar mensagem, e-mail para todo mundo que eu entendia que estava ali com empresa de construção que era brasileiro. Então eu mandava, ainda fazia umas em inglês, traduzia lá no Google Tradutor e colocava as informações lá e mandava e-mail. Não recebi resposta de ninguém. Batia na porta dos construtores, via van no meio da rua, parava na obra, tentava falar, recebia não de todo mundo. Eu costumo dizer que eu bati na porta de mais de 100 construtores. E eu levei o não de todos. Mas se eu tivesse parado no primeiro, no 20º, no 50º não, eu não teria construído o que eu construí. E eu entendi que absolutamente tudo que você quer e que você visualiza, você pode fazer. Se você não faz mal ao próximo, se é algo que vai fazer com que você evolua, absolutamente tudo você pode. E aí eu não desisti. Comecei a ir para as mentorias porque eu vi que tinha um grupo muito grande de construtores no meio das mentorias. Eu tinha que ser vista de alguma forma. E quando eu começo a fazer esses network, eu entendo que só aquilo ali era pouco. Porque as pessoas que estavam na plateia de 300 pessoas, de 1.000 pessoas, eu ia lá, eu entregava meus cartões, tentava fazer um contrato ali, outro aqui, e consegui fazer vários.
mas toda a visão tá focada para onde? Para o palco. Eu precisava fazer o quê? Eu precisava subir no palco. Eu precisava mostrar a minha história. Eu precisava mostrar como que eu comecei. Eu precisava mostrar que era possível. E aí foi aonde eu comecei a ser speaker. Eu comecei a ser palestrante. Muitos eu comecei pagando, porque a gente precisa pagar. Tem um preço para absolutamente tudo. Então, eu comecei pagando para ir para alguns eventos, sendo patrocinadora dos eventos, porque eu queria a minha logomarca, porque eu queria que as pessoas vissem. Em um mundo que está cheio de construtores em um evento, um network de construtores, todo e qualquer construtor precisa de um arquiteto para tirar o permit. Precisa de um drawings, precisa que vá lá, tire as medidas, precisa o desenho de uma cozinha. Os cabinets em 3D já vai fazer com que ele venda aquele trabalho se ele não trabalha dessa forma. Então, eu via muito potencial. E aí, eu comecei a orar, chorar, achar que eu estava ficando doida e que não era possível, mas quando eu falava que não era possível, eu ia lá e fazia. E foi assim que tudo começou. Aí eu comecei a fazer essas palestras, comecei a fazer projeto aqui e ali, tive uma pessoa maravilhosa que me ajudou, que foi o seu Roberto, que me deu a primeira oportunidade. E aí eu fui para a segunda, para a terceira, para a quarta. Quem é e nunca mais parei. Seu Roberto, ele é o Mr. Robert, ele é conhecido no meio americano como Mr. Robert, ele é brasileiro, proprietário da United Contractor, e ele me conheceu há 7 anos atrás, na porta dele, pedindo eu tive uma amiga, a Val, que ligou para ele indicando se ele não poderia me dar uma oportunidade, e ele foi curto e grosso. Não tenho tempo a perder. Se ela for bom, ela fica. Se ela não for, ela nem volta. Bati na porta dele no dia seguinte que ele pediu para que eu fosse lá. Na época eu ainda trabalhava com limpeza, eu já tinha schedule, eu trabalhava limpando fábrica, hospital, clínica e casas. E aí, na quarta-feira, era o dia que eu não limpava a casa, eu remanejei todo o meu schedule para na quarta-feira eu ficar com ele o dia inteiro aprendendo. E aí eu comecei. E aí eu fui fazer curso, e aí eu voltei para a faculdade, e aí eu fui aprender o que era a construção americana e como que tudo funcionava. E a partir dele eu comecei, nesses networks eu fui fazendo 1, 2, 3, 4 projetos. Hoje a GB Project Design está em 9 estados aqui dos Estados Unidos. Hoje nós construímos também no Brasil. E hoje eu faço projeto comercial, residencial. Tenho uma pegada muito forte com essa linha mais moderna, que é uma tendência que está vindo no mercado. E é isso. A GB Project... GB Project Design. Project Design é uma das empresas que você atua aqui, que você lançou e que está aí no mercado disponível para quem quer contar com projetos, para contratar projetos de arquitetura. Exatamente. Tudo que vocês precisarem na área da construção de projetos arquitetônicos, pode nos procurar que a gente pode ajudar você. De fazer uma adição, remodeling no basement, você quer fazer um finish no basement. Agora tá a febre do ADU, isso vai explodir. A gente tá com um projeto gigantesco de ADU. O que é ADU? ADU é o dual... sabe aquele puxadinho que a gente tinha lá no Brasil? Sim. Você consegue construir um mini apartamento de até 900 square foot dentro do teu terreno. Você pode fazer ele attached, colado na casa, você pode converter uma garagem existente hoje, você pode transformar em um apartamento e alugar aquele apartamento, se ela tiver menos de 900 square. Você pode transformar o seu Eric em um apartamento, você pode transformar o basement e você pode lá no cantinho do seu quintal colocar um ADU. Por quê? Porque tem uma demanda muito, muito alta, muito grande aqui no estado de Massachusetts por aluguel. A gente não tem aluguéis disponíveis e está muito alto. Então, se a gente criar um maior número de novas residências, é mais fácil, você vai ter um mecanismo mais fácil e melhor. Então, por isso que liberaram o ADU. E aí é um processo, a gente consegue fazer um projeto, a gente já tem lá o template de 12 unidades que a gente consegue desenvolver bem rápido. E é uma forma de você ter um ganho a mais, um ganho extra. Por exemplo, uma mãe que o filho foi para a faculdade e está retornando. Ele não precisa comprar de imediato uma casa, ele está construindo a vida dele. Ele pode ter o apartamentinho dele ali, ela pode alugar e garantir ali sua aposentadoria. Ajuda a pagar o mortgage. Exatamente. Porque você pode, de repente, investir numa construção dessas dentro do seu terreno. E aqui, assim, geralmente as casas têm um terreno relativamente amplo, se a gente compara com os do Brasil, e existem algumas regras. Hoje a gente é obrigado a ter o survey, que é a topografia no Brasil, que vai tirar as medidas do terreno, e você precisa respeitar o setback, que é qual recuo que você tem que ter na lateral, na frente, atrás.
Para o ADU, os recursos são totalmente diferentes. Então, te dá mais flexibilidade. Uma construção normal, você não conseguiria fazer de forma alguma essa adição. Mas, com a lei do ADU, você consegue. E a DB faz todo esse projeto para quem quer. Olha, que legal. Eu não sabia disso. E você criou a DB antes ou depois da Vertex? Não, tudo começou com a DB. Foi quando eu comecei a trabalhar com muitos construtores, inclusive alguns que falaram não lá atrás, hoje são meus bestes, são maravilhosos, trabalham bastante comigo, graças a Deus. E só voltando um pouquinho, quando eu comecei a ir para os palcos e comecei a mostrar os projetos que eu fazia e comecei a mostrar a minha capacidade, eu comecei a ser respeitada e conquistar espaço. Porque nós, mulheres, e isso não tem nada a ver com feminismo, mas em muitos momentos a gente precisa estar se provando, não é verdade? Então eu tive que construir uma história, provar quão boa eu sou, para que as pessoas acreditassem naquilo que eu estava passando para elas e no que eu estava entregando. Então eu costumo falar que a gente paga para ir para muitas mesas, mas cabe a gente permanecer nessas mesas. E graças a Deus eu consegui permanecer. Então, a partir do momento que eu começo a fazer conexões com muitos construtores, aí a Vertex entra. Porque quando eu parava de bater na porta do mentor, whatever, quem quer que seja, eu não queria mais pagar, aí eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que estar junto com quem estava ali em busca do mesmo. Uhum. Só que acabava essas mentorias, cada um ia para o seu lado e acabou. Parecia que a vida tinha acabado. Eu sentia falta de um lugar para você bater na porta e bater um papo e dar continuidade no que tinha sido começado lá atrás. É aí que surge a Vertex. Quando você idealizou, você hoje é a CEO da Vertex, além de fundadora, quando você idealizou, o projeto já nasceu com os seus sócios? Você já tinha eles em mente ou eles foram chegando? Eles foram trazendo força. Quando a Vertex surgiu, aí eu não tenho como não falar nisso, vocês vão poder ver isso no livro, penso eu. Eu recebi uma palavra de um pastor. E Deus falava em pleno e bom som comigo o que eu precisava fazer. Ele não falou, você vai abrir uma loja, você vai abrir um hub, você vai abrir um espaço de conexões. Ele falou que ele estava montando uma mesa para mim e que eu precisava me alimentar. A mesa está posta, desfrute do que eu estou lhe colocando. E entre outras palavras que ele me deu. E aí começou a arder no meu coração que eu queria ir embora para a Flórida, por isso que eu comecei a fazer projetos lá. Lá é mais quente, lá eu ia ter mais vida. E Deus falou para mim que não era hora de mudança, que eu deveria permanecer aqui. E eu falei, como é que eu vou permanecer aqui? O que eu devo fazer? E aí, do nada de Deus, surgiu que há 17, quase 20 anos, entregando minha idade, quase 20 anos atrás, lá no Brasil, em Campina Grande, na Paraíba, eu abri, não era a proprietária, mas eu abri com a dona, a primeira boutique de revestimentos de Campina Grande, na Paraíba. Uhum. E aquilo ali me deu muito respaldo, me deu muito conhecimento, muito know-how. E aí eu entendi que Deus estava me preparando lá atrás. Porque quando eu saio dessa loja, dessa boutique de revestimentos, eu vou para uma outra loja, na qual eu vou aprender tudo sobre construção a seco, que é o sistema construtivo dos Estados Unidos. E aí eu começo a pensar, Deus não me trouxe aqui à toa. Deus me preparou lá atrás. E eu achava que eu estava ficando louca, que era coisa da minha cabeça, que eu que estava criando toda aquela fanfic na minha cabeça. E não era. Eu entendi que ele me preparou lá atrás. Eu sabia como construir uma boutique de revestimentos, eu sabia como fazer network, eu sabia como trabalhar na construção a seco dos Estados Unidos, e eu sabia que tinha uma gama gigantesca de pessoas que buscavam pelo mesmo, que era a união. E quando eu só consegui crescer quando a primeira pessoa me estendeu as mãos. E quando ela me estendeu as mãos, eu não tinha as condições financeiras que eu tenho hoje. Eu só precisava de uma oportunidade. E essa oportunidade mudou a minha vida. Então, é exatamente nesse momento que a Vertex surge. E aí surge na minha cabeça, eu começo a desenhar tudo isso
E aí eu vou conversando com as pessoas, vou conversando com uma aqui, vou conversando com outra ali. Foi onde o meu irmão, que estava no Brasil até então, Bruno Borsatti, acompanhou todo o processo, me dava muito apoio lá do Brasil. Continua lá, mas me ajudava aqui. Aí foi onde entrou o Clisma, que é meu outro sócio, que está lá na Vertex hoje, que ele tinha um sonho de construir o que eu estava fazendo, o que eu estava acontecendo. Eu queria fazer, eu fui lá e fiz. Aí ele falou, Daphne, ele abriu o celular dele, ele falou, tá aqui, ó. 2021, eu acho, 2022. Ele mandou mensagem para um amigo descrevendo o que era Vertex. Que o sonho dele era construir aquilo ali. E quando ele viu aquilo ali, não tinha como ele não estar dentro. E aí foi aonde ele veio fazer parte e agregou e transformou a Vertex no que ela é hoje. Hoje a Vertex tem uma sede onde eventos são realizados e ela é aberta ao público. Você que tem um evento que gostaria de realizar, você tem a sede que você construiu e projetou. Com todo o seu know-how de arquiteta, você projetou aquela sede. Você já teve aquele conceito já ali idealizado quando você recebeu aquela palavra. A gente tem até um vídeo aqui para mostrar a sede da Vertex. Eu vou pedir para o nosso produtor, o grande Maurício, que está aqui nos bastidores. Vamos, só Maurício. Comandando o programa. Aqui, olha. A Vertex, ela nada mais é do que um ecossistema que constrói líderes. E nós estamos focados no setor da construção. Você pode ver que tem um toque muito moderno, que é a nossa essência do Brasil. Então, você vai ver que na fachada a gente trabalha com uma volumetria diferenciada. Nós trabalhamos com muitas pedras translúcidas, que isso dá todo o efeito da iluminação, traz elegância. Então, nós buscamos trazer um espaço físico. A Vertex hoje ela é o primeiro clube da construção civil criado por brasileiros, que todos da área da construção. Então, se você quiser encontrar um terreno, fazer um projeto arquitetônico, tirar o permit na cidade, um construtor para executar a sua obra, plumber, eletricista, tudo que você precisar no segmento da construção civil, você encontra dentro da Vertex. A Vertex é o primeiro hub de construção civil de brasileiros nos Estados Unidos. Tem outros surgindo por aí, mas eu posso falar de boca cheia que é o primeiro. E aí eu trago justamente essa delicadeza que é a nossa visão, esse toque mais moderno. Você consegue visualizar essa construção mais moderna na Flórida, quando você vai para outros estados. Mas a área de New England, não. Ela não. Você vai ver que o estilo New England, ele é mais conservador. Só que, se você pegar aí de 5 anos para cá, 4 anos para cá, essa concepção está mudando. E nós estamos trazendo essa visão para o americano de New England. E a gente está aqui para somar exatamente nessa mudança, nessa transformação. Hoje, quem é do ramo da construção civil pode se tornar membro da Vertex e se associar à Vertex para fazer parte do grupo. Qualquer hoje, pessoa do ramo da construção civil. Nós temos algumas regrinhas dentro da Vertex. Lá nós somos um grupo extremamente forte, consolidados, onde nós temos trocas de lead, de indicações, trocas de trabalho ali dentro. E aí, hoje, para o porte da Vertex, a gente tem duas empresas de cada segmento. Porque não faz sentido, no momento, a gente ter 3, 4, 5 do mesmo segmento, porque você vai perder a essência, o princípio. Eu preciso que brasileiros juntos, univos, para crescer. Entende? Então, dentro da nossa política de construção da Vertex, a gente tem algumas regrinhas a serem seguidas. Acredito eu que ainda tem alguma vaga. Na Vertex hoje só entra por uma indicação, então a gente pega o nosso grupo ali dentro. Hoje são 52 empresas, e aí se eles tiverem alguma indicação de quem está lá dentro, que siga os nossos princípios, que entenda o porquê da Vertex, aí sim tem disponibilidade. Com certeza. Nós temos também um espaço muito agradável, né? Você conheceu que nós alugamos, você precisa... Foi esse que nós mostramos aqui. Exato. Você quer fazer uma palestra, você quer dar um treinamento, você quer fazer um lançamento, você pode alugar o espaço da Vertex e isso é aberto para o público. Já ia te perguntar, independentemente de ser da construção civil, não se você tiver um evento, pode entrar em contato com você para poder ter acesso ao local. Exatamente, sem problema algum. Nós alugamos o espaço para isso. Olha só. Gente, tem muita coisa para contar. Tem o livro para a gente
ler e saber e reler, porque tem muita história aqui. Você só contou o quê? 10% do que está aqui? Mais ou menos. Tem muita coisa e o tempo voa aqui. Quando a conversa é boa, o tempo passa tão rápido. Nós estamos quase chegando ao final do programa, mas eu queria, Daphne, te parabenizar pelo sucesso, te parabenizar pelas conquistas, te parabenizar pela sua fé, por viver de fé e conquistar na base da fé. Eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para o público do Algo a Dizer. Amém. Primeiro eu gostaria de agradecer, né? É um prazer estar aqui. Eu já te admiro demais. Nós trocamos algumas figurinhas. Muito obrigada pelo convite. E a única coisa que eu tenho para falar para vocês é: coloque os pés, que Deus vai colocar o chão. Tudo que você imaginar e sonhar, saiba que é possível. Você está na terra das oportunidades. Absolutamente tudo dentro desse país é possível. Basta você querer e você ter ação. Fé em Deus que Ele vai te levar para lugares inimagináveis. Só depende de você. Amém. Amém. Quem quiser te procurar e quem quiser, por exemplo, fazer um evento lá na Vertex, ou então quem quiser ter acesso aos seus projetos, como é que faz? Pode entrar direto no Instagram, pode procurar pela Daphne Borsatti, acho que vai aparecer aí, é o mesmo nome da capa do livro. É assim que está no Instagram, no livro tem também o Instagram. Manda um direct, manda um e-mail que com certeza a equipe toda vai poder atender da melhor forma possível. Então no Instagram é @Daphne Borsatti, Borsatti com 2 T's. 2 TI, exato. Ok, 2 TI. Então, muito obrigada pela tua participação. A admiração é recíproca. Eu agradeço a Deus por ter o privilégio de te conhecer, por acompanhar um pouquinho dessa história e desejo que Ele continue te abençoando e fazendo de ti um instrumento para espelhar a glória dele nesta terra. Parabéns. Amém. Muito obrigada. Nós agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela tua audiência, pelo teu carinho. Eu te encontro no próximo Algo a Dizer.